I found him. He did. Found what? We may have organs for Cece. Olá, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Se puderem se manifestar pelo chat, assim a gente tem certeza que tudo está em perfeita harmonia. Olha lá o Léo, Léo, boa noite, pessoal. Tô vendo aí todo mundo se conectando. A gente vai aguardar aí só alguns poucos minutinhos para que tenha tempo hábil, né, de todos os nossos alunos entrarem aqui, localizarem o link, né, clicarem, serem aceitos na nossa sala. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Bianca. Espero que vocês estejam todos bem, né, nessa gloriosa quinta-feira. E já já a gente começa. A gente já vai dar início aqui à nossa aula. Bom, maravilha, pessoal. Deixa eu ver aqui, mais um minutinho. Deixa eu começar aqui a nossa aula dando algumas orientações e recadinhos gerais. Bom, para quem não me conhece ainda, eu vi que temos aqui novos alunos online ao vivo hoje, né? Eu sou a professora Fernanda Manhota, vou acompanhar vocês ao longo dessa jornada, né, sobre as técnicas avançadas em negociação internacional. Eu sou professora e também pesquisadora na área de RI, especializada em Estados Unidos, na relação com a China, né? E também tenho aí uma vasta experiência de alguns anos já, de pelo menos aí uma década na negociação internacional, né? Já representei o Brasil em uma série de eventos oficiais e tenho transitado muito nesse universo, sobretudo da negociação multicultural. Na última aula, na aula passada, nós ainda não iniciamos efetivamente o nosso conteúdo de negociação. Eu disse a vocês que a nossa imersão é uma imersão que vai se desenvolver ao longo de 5 encontros, e hoje, né, é o primeiro deles. Então, do ponto de vista de conteúdo, hoje é que nós começamos efetivamente o nosso curso, mas que nós havíamos incluído aquele encontro zero, digamos assim, né, aquela pré-aula, como uma forma de, primeiro, compartilhar com vocês os detalhes do nosso plano de ensino, para que todos ficassem atualizados, né, para que todos estivessem situados em relação à proposta do curso, e também porque nós vemos aqui como algo que é importante, né, para todos nós, é justamente esse alinhamento não só de expectativas, como também para que vocês se conheçam, né? É uma excelente oportunidade de integração, de troca e por aí vai. Então, é sempre importante, né, que vocês também busquem se afinizar, se aproximar, enfim, trocar e descobrir pessoas com os mesmos interesses que vocês têm, né? Então, todos aqui, apesar de diferentes backgrounds e de diferentes experiências profissionais, têm em comum esse elemento do interesse pela negociação. Bom, também expliquei na aula passada, nós temos aqui alunos que estão acompanhando todo o curso online, como é o caso de quem está conectado aqui, e temos vários outros alunos que estão optando por fazer o curso na modalidade offline, né? Ou seja, eles veem posteriormente as gravações das nossas
isso garante flexibilidade. Então, se por acaso, né, alguém que está nos assistindo não está nos assistindo em tempo real, sinta-se também acolhido e fique à vontade para encaminhar suas dúvidas, perguntas, inquietações a qualquer tempo usando a nossa plataforma. E para vocês, pessoal, que estão aqui conosco, né, ao vivo, é evidente que aquele básico que nós repassamos na aula passada continua valendo. Então, fiquem absolutamente à vontade para qualquer tempo se manifestar pelo chat, mandar dúvidas, perguntas, fazer comentários, compartilhar histórias, que tudo isso vai ser, sem dúvida, muito rico. Só para deixar claro como nós estamos adotando aqui, né, a processuística da nossa aula, para ficar todo mundo na mesma página, nós, a partir de hoje, né, até a última aula, iremos sempre atuar com câmeras e microfones desligados ao longo da aula, isso para que a gente consiga jogar luz, dar ênfase no material, na minha própria fala, e ao final nós teremos um tempinho para que vocês, se quiserem se manifestar com microfones e câmeras, também o façam. Mas nada impede de que em qualquer momento vocês se manifestem por meio do chat, tá bom? Então, estou dando todos esses recadinhos só para reforçar, já que hoje é efetivamente a inauguração do nosso conteúdo. E vale lembrar que a gente está programando para subir na plataforma amanhã todos os nossos materiais de apoio. Então, além das aulas ao vivo, dos slides que eu preparo e vou preparar sempre para vocês, a gente tem indicações de bibliografia, eu mencionei na aula passada algumas sugestões de vídeos, áudios e outros materiais de interesse para quem quer se aprofundar em negociação internacional. Então, amanhã entra para vocês na nossa plataforma esse conjunto de materiais e daí por diante os vídeos sempre em torno de 24 a 48 horas após a aula se encerrar, né? Então, só precisava dar esses recadinhos aí para vocês. Bom, agora, sem mais delongas, eu vou começar o nosso curso com o nosso primeiro conteúdo. E eu disse a vocês que a ideia desse curso é tentar ir do mais abrangente para o mais específico e depois terminar com um panorama amplo novamente. Então, se o nosso objetivo é fazer esse sanduíche, né, e trabalhar aspectos gerais e aspectos específicos do campo internacional, sem dúvida o nosso ponto de partida tem que ser uma caracterização. Afinal de contas, né, o que é que são negociações internacionais, o que é que caracteriza alguma coisa como uma negociação internacional e quais são as particularidades que diferenciam as negociações internacionais de outros tipos de negociação. Né? Então, esse é o nosso ponto de partida número 1. A gente precisa entender o que é negociação e precisa entender no que se diferencia a negociação internacional da negociação tradicional. E eu queria começar deixando para vocês aqui uma pergunta, né, para que a gente possa debater um pouco. Inclusive, vocês podem responder agora pelo microfone. Quem quiser responder, abre o microfone e eu vou saber que, então, a pessoa está pedindo a palavra, eu passo a palavra a quem quiser falar. E a pergunta é justamente qual o conceito de negociação do qual vocês partem. Quando a gente fala em negociação, o que é negociação, né, para você? Se você tivesse que resumir em poucas palavras o que é negociação, o que você diria? Né? Essa é a pergunta que eu quero que alguém aqui voluntariamente tente responder. Não estou falando de negociação internacional, também não estou esperando uma definição conceitual profunda, ninguém precisa ficar tímido, eu só quero que alguém dê um ponto de partida para que a gente defina a negociação. O que é negociação? Quem quiser responder, abre o microfone para a gente conversar. Estão tímidos? Não fiquem tímidos. Cadê os meus alunos dos outros módulos que estão aqui, tímidos? Zero voluntários. Fernanda, bom. Gustavo apareceu. boa noite. Eu acho, não é certeza, tá? Eu acho que é a busca de interesse em detrimento de outros. Então, se uma pessoa vai comprar, talvez, um parafuso em uma loja, ela vai estar buscando o interesse dela, só que tem o interesse do negociador, do vendedor, que é também buscar o interesse dele, só que refletido em outro produto. Mas ambos estão buscando seus interesses. Deu para entender?
Yes, com certeza. Estou até tomando nota aqui, porque vamos levar tudo isso em consideração. E você tem absoluta razão, né? Tô vendo que o José Ricardo chegou aqui agora. Boa noite, José Ricardo. A gente está aqui fazendo um brainstorming antes de dar início aos meus conceitos, e eu estou perguntando aos voluntários da aula, e o Gustavo acabou de participar, como eles definiriam um conceito simples de negociação, né? O que é uma negociação? E o Gustavo acabou de dizer que negociação, segundo a interpretação dele, tem a ver com disputa de interesses, com barganha, né? Em outras palavras, foi assim que ele definiu. Quer complementar, dando alguma definição? Você que é um negociador experiente, o que é negociação para você? Se você quiser, pode abrir o microfone e compartilhar com a gente. Se não, só dar uma boa noite, não tem problema. Olá, boa noite a todos. Me desculpe, falha da idade. Eu estava no Zoom com a aula do dia 21. Te peço perdão. Eu entrei e fui fazer o registro da aula 2. Imagina. Negociação, para mim, eu acho que o mais importante preliminarmente é o estudo prévio de quem estará presente, além da pauta, né, dos planos A, B e C, mas eu acho que entender um pouco do perfil de cada um, né, independentemente de você ter empatia, você vai ter que se esforçar, né, empatia eu acho que já é um plus, mas se você não tiver empatia para aquela pessoa que está do outro lado do balcão ali, você vai ter que trabalhar um pouco mais. Entender os sinais do corpo e dos fatores aí, dos elementos que serão necessários para a mesa, né, para o assunto que está sendo debatido. Perfeito, excelente. Acho que são duas respostas aí que se complementam e que, sem dúvida, endereçam, né, a questão que a gente está colocando aqui. Existem, pessoal, como vocês podem imaginar, uma dezena de definições, né, no campo teórico de negociações, e a gente poderia adotar diferentes perspectivas aqui, mas eu gosto sempre de resumir negociação com base em um tripé, né, que envolve, primeiro, a ideia de que negociação é processo, depois, que negociação é contexto e que, por fim, negociação envolve uma percepção de interdependência. E isso tudo tem a ver com o que vocês acabaram de falar, né? Então, o Gustavo falou sobre a questão da barganha, a questão da acomodação de interesses. O Ricardo falou agora sobre a importância do planejamento e de fazer essa análise situacional, né? Sobre quem é o interlocutor com quem se negocia, quais são as perspectivas que estão em jogo e por aí vai. Quando a gente pensa em negociação de forma geral, de forma mais abrangente, lato sensu, sem dúvida esses conceitos eles aparecem e eles vão valer também para a negociação internacional. Eu falo em negociação como processo, como contexto e como interdependência pela própria formação que eu tenho na área de negociação, né? Eu pertenço a uma das escolas de negociação e essa escola é aquela que costuma trabalhar a negociação por uma lógica do que a gente vai chamar de negociação integrativa. Existem várias escolas que têm diferentes abordagens sobre o tema da negociação, inclusive a que mais se opõe a essa que eu me identifico é a negociação do tipo barganha distributiva. Em outras palavras, é o pessoal do jogo de soma zero, né? Vocês já devem ter usado, ouvido falar nessa expressão. O pessoal da barganha distributiva é o pessoal que assume que a vida é uma eterna negociação em que necessariamente prevalece uma competição em que alguns ganham, outros perdem. E o pessoal da negociação integrativa é o pessoal que, dentro dessa perspectiva do que eu estava falando, vai tentar tratar os termos da negociação por um olhar criativo e de ganhos mútuos permanentes, né? É um pessoal que, em geral, valoriza mais o relacionamento do que a negociação substantiva, né, em torno de um objeto em si. Esse é o grupo a que eu me associo mais diretamente. Mas independentemente se a gente gosta mais da pegada da barganha distributiva ou se a gente está mais para uma linha da negociação integrativa, o que de fato nós podemos extrair como comum das escolas de negociação são essas três características que eu disse a vocês. A ideia de processo, de contexto e de interdependência. Quando eu falo que negociação é processo, isso tem muito a ver com o que o Ricardo acabou de comentar. A negociação, muitas vezes, ela é vista por uma perspectiva reducionista, né? As pessoas acham que negociar é basicamente sentar em torno de uma mesa e
fazer uma reunião sobre um determinado tema. E, na verdade, a negociação, ela envolve um planejamento, né, e, portanto, uma preparação que começa muito antes dessa reunião em si e que perdura muito para depois, né, de os acordos já terem sido fechados. A negociação, ela é processo porque ela vai pautar os termos de um relacionamento em muito longo prazo. E eu até sempre brinco com os meus alunos quando eu estou falando de negociação básica, que eu estou dando uma pincelada rápida só para introduzir o nosso tema, mas quando o assunto é se aprofundar nessas escolas de negociação, eu sempre digo para os meus alunos que eu gosto muito de fazer referência a uma música argentina, e essa música argentina eu até falo que um dia eu vou tatuar isso, porque acho que vale para todas as áreas e vale para negociação também. A música argentina diz que é preciso amar a trama mais do que ao desenlace, né? Às vezes a gente se apega muito ao produto, ao fim de um processo e ignora, né, o caminho que foi percorrido até chegar no processo. Pensar a negociação como processo é assumir que cada etapa é tão importante quanto a outra. Então, não é apenas o momento de sentar diante de alguém e falar de um assunto comum, em que você está, de fato, utilizando as suas skills de negociador. Na verdade, a negociação, como a gente está vendo aqui, ela envolve uma habilidade que perpassa diferentes etapas e que, consequentemente, envolve diferentes competências. Isso é falar de negociação como processo, é negociação como algo que nunca tem fim. Quando você encerra uma rodada de negociação, você já criou uma reputação que, inclusive, incide sobre a próxima negociação, né? E isso é um ciclo eterno. Quando a gente fala em negociação como situação, como contexto, tem a ver com o desenvolvimento dessa sensibilidade, né, de que a gente estava falando, para perceber as nuances de uma negociação. E aí a gente está falando de timing, a gente está falando de tom, a gente está falando de ritmo, a gente está falando, inclusive, muitas vezes, das sutilezas que, sobretudo no universo multicultural ou intercultural, aparecem com bastante clareza. Então, não adianta ser um exímio conhecedor de técnicas de negociação, ser um negociador experiente, se você não consegue ler a situação na qual você está inserido para negociar. E aí você, de repente, adota uma postura absolutamente agressiva para um interlocutor que reage mal à agressividade. Ou você imprime um ritmo de negociação muito, muito lento para um negociador que tem um perfil que precisa de um pace mais rápido, né? Então, essas características de análise situacional, elas são muito importantes. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com negociadores, as pessoas têm, assim, uma visão um pouco turva nesse aspecto, e elas costumam achar que essas características de sensibilidade, né, como o José Ricardo falou, de até empatia, elas são inatas, né? Quem tem o dom tem, quem não tem, pronto, né? Vire-se. E não é assim. Na verdade, como tudo na vida, tem a ver com repertório, né? Com um tipo de vivência que vai te deixando mais atento a alguns detalhes, né? Então, é importante que a gente comece a observar como agem também grandes negociadores e como nós nos comportamos nas negociações para extrair daí essa sensibilidade. E, por fim, quando a gente fala em negociação como interdependência, esse parece um conceito muito óbvio, muito básico, mas ele é a base de qualquer negociação. Se uma negociação pressupõe que um lado é muito mais forte e preponderante do que outro, então pode ser que essa negociação caminhe para uma relação de subserviência. E a relação de subserviência, ela vai gerar, de alguma forma, ressentimento, né? O ressentimento é um dos piores reflexos negativos de qualquer negociação, porque ele impede que essas negociações sejam longevas, que elas atinjam um longo prazo. Você até pode conseguir alguma coisa no curto prazo, impondo ou fazendo uso, né, da sua força momentânea, mas isso possivelmente vai implicar em uma dificuldade de continuar com essa interlocução no futuro. Então, quando a gente fala em imprimir muita força ou agir de forma muito opressora, nós estamos assumindo que não é uma negociação, é uma dominação, uma lógica de subserviência. Em contrapartida, se você também é aquele que sempre cede, aquele que sempre está disposto a acomodar tudo, você está na posição de quem é dominado e, portanto, não imprime o seu interesse em nenhuma negociação.
A negociação, ela é interdependência porque ela presume, ela assume como premissa de que, embora as partes sejam diferentes em termos das suas capacidades materiais, embora as partes sejam diferentes em termos das suas visões de mundo, crenças, perspectivas, elas possuem algum tipo de common ground em termos de interesses a serem perseguidos. Existe algum termo de troca que dá sentido àquela relação. Então, pode não ser no mesmo universo, pode ser que para uma a negociação substancial seja o mais importante, para outra a manutenção daquela relação seja mais importante, mas ainda assim algo une aquelas partes para que elas estejam ali. E se toda relação de negociação pressupõe interdependência, não só as partes estão ligadas por algum elo de interesse, como também essas partes, elas estão na negociação sabendo que negociação envolve cessão, envolve abrir mão de alguma coisa. Tanto que quando a gente costuma iniciar os estudos em negociação, aqui eu não vou nem falar muito disso, porque imagino que vocês já saibam, mas quando a gente está lá no básico de negociação, a gente engatinha em conceitos muito básicos, como BATNA, né, que são aqueles conceitos tradicionais, aquelas nomenclaturas que a literatura dá, que é para dizer, olha, pessoal, antes de negociar, você precisa se autoconhecer, saber quais são os interesses que para você são importantes, saber quais são as bandas de barganha que você aceita, né? Qual é o seu máximo desejado e o seu mínimo aceitável, porque se você próprio não tiver consciência daquilo que é importante para você, muito dificilmente você vai conseguir mapear e decifrar o que é importante para o outro. E a negociação, ela só acontece na medida em que você consegue compatibilizar aquilo que funciona numa zona cinza para você com aquilo que corresponde a uma zona cinza do outro. Você talvez não vai ter o máximo que você almeja e o outro também talvez não tenha o máximo que ele almeja, mas nenhum de vocês pode ficar abaixo do mínimo necessário, porque senão não é uma negociação interdependente. Então, quando a gente fala em negociação, vocês têm toda a razão em pensar em barganha, em acomodação de interesses, na negociação como uma perspectiva que envolve planejamento e conhecimento, e mais do que só conhecer o outro, implica conhecer-se a si mesmo, né? Para fazer uma referência quase de um pleonasmo aí aos nossos filósofos gregos. Então, dito isso, assumindo que a gente já sabe essas coisas, agora a nossa missão está justamente em compreender, em tentar decifrar melhor o que tudo isso tem a ver com as particularidades de uma negociação que seja verdadeiramente internacional. Quando a gente pensa em negociação internacional, tem 4 elementos que, de cara, todo mundo precisa ter em mente. Eu disse que na negociação básica, para mim, sempre o importante era pensar negociação como processo, negociação como contexto e negociação como um fenômeno de interdependência. Isso aqui vale para qualquer negociação, inclusive para as internacionais. Só que nas internacionais em particular, existem mais algumas características, e isso que eu estou apresentando aqui para vocês é uma espécie de consenso da nossa literatura especializada, que vai dizer o seguinte: primeiro, a negociação, ela envolve um processo, mas não é qualquer processo. Ela envolve um processo social. E se a negociação ela está inserida num contexto social, ela precisa levar em conta que esse contexto social, ele primeiro é muito diversificado e segundo, ele é absolutamente complexo. E de cara, aqui já vem assim uma coisa que eu mencionei na aula passada. Toda tentativa de mapear, criar modelos, criar teorias explicativas, sem dúvida nenhuma vai falhar miseravelmente. Sempre vai falhar miseravelmente, porque toda sociedade complexa e diversa não vai poder ser capturada dentro de um modelo explicativo. A gente vai estudar modelos explicativos assumindo que eles são falhos, assumindo que eles têm que fazer generalizações. E tudo bem com isso. Tudo bem que os modelos tenham as suas limitações. Eles são guidelines, eles são a base referencial para que a gente consiga olhar para a realidade e comparar esse tipo ideal, né, para usar um termo weberiano, com a própria realidade em si. Então, quando eu disser para vocês, olha, vamos estudar aqui o modelo de Hofstede, por exemplo,
vocês verão que em vários momentos o modelo de Hofstede, que é o mainstream, o mais importante modelo nesse campo, ele é um modelo que vai fazer generalizações, que vai recair em estereótipos e que muitas vezes não vai capturar a essência e a complexidade de uma sociedade que dentro de si mesma tem tantas particularidades, né? Agora, o que a gente tem no lugar disso? Se a gente não usa nenhuma referência para comparar a realidade com modelos ideais, a gente também não consegue extrair nenhuma explicação que possa ser debatida, né? Então, a gente vai usando esses modelos como formas de tentar se posicionar em relação à realidade da melhor maneira possível, mas a gente tem que saber dessas limitações, que a negociação, e particularmente a negociação internacional, ela é uma negociação de muitas particularidades, de muita complexidade, e que, como consequência, essas negociações que são tidas as mais complexas, as mais difíceis, elas demandam um desenvolvimento de sensibilidade muito superior das negociações mais tradicionais, porque ela envolve mobilizar elementos, né, recursos que não são os mesmos recursos de uma negociação qualquer, uma negociação de valores, uma negociação de contrato ou uma negociação no campo mais tradicional do dia a dia, né? Além disso, além de pensar a negociação como um processo social de diversificação e de negociação internacional como de alta complexidade, a nossa literatura também vai trazer a discussão que diz respeito à noção de que a gente precisa combinar diferentes referências analíticas para conseguir extrair uma conclusão sobre a realidade. Eu estava falando aqui que os modelos explicativos da realidade são particularmente falhos no campo da negociação internacional, mas eles são o que tem para hoje, né? É igual a democracia, né? Como disse a frase famosa lá. Não é o pior modelo de todos, mas ninguém inventou um melhor, né? Então a gente fica com ela. Aqui é a mesma coisa. Os modelos são todos genéricos, falhos, problemáticos, mas ninguém inventou uma saída mais interessante. E aí o que nos resta é combinar modelos. Então, os modelos que a gente estuda, eles vão nos ajudar a ter uma referência para comparar a realidade com esses tipos ideais, e a partir do momento em que nós temos um cardápio e podemos nos servir de diferentes ferramentas, a gente então vai poder lançar mão de cada ferramenta para aquilo que naquele momento apropriado é o mais interessante. Eu sempre uso a analogia da caixa de ferramentas. Se você quiser pregar um quadro na parede, talvez um serrote seja um péssimo instrumento, uma péssima ferramenta. Não porque, do ponto de vista da sua essência, da sua natureza, ser serrote é péssimo, mas é que ser serrote não serve para pregar quadro, né? Ser serrote serve para fazer outras coisas. Então, a mesma coisa com os modelos. A gente estuda os modelos tendo que encaixar cada um deles naquilo a que, de fato, eles se propõem a fazer. E, por fim, contextualizando um pouco os termos gerais dessa nossa literatura, existe um dilema muito grande no campo da negociação internacional e particularmente no campo da negociação internacional intercultural, que ainda é um passo além da negociação internacional, que tem a ver com a armadilha de que muitas vezes nós subvalorizamos as dimensões domésticas das diferenças intraculturais e nós supervalorizamos, damos relevância excessiva às diferenças interculturais. Na prática, o que isso significa, né? Quando a gente está numa negociação que envolve países diferentes, culturas diferentes e tal, a tendência é que a gente atribua as dificuldades de avanço na negociação justamente aos elementos culturais. Então, você vai dizer, a negociação está travada, está difícil, está inviável, porque há uma série de divergências no campo cultural. Isso, às vezes, pode ser verdade, é até por isso que a gente está aqui para estudar as culturas e tal. Mas, muitas vezes, isso corresponde muito mais a uma miragem, né? Você se apega ao fato de que existem essas aparentes divergências e não consegue enxergar que, primeiro, os problemas podem ser de outra natureza e você, então, está mascarando os problemas pelas diferenças culturais. Pode ser uma inabilidade de compreensão dos interesses que estão em jogo, pode ser uma dificuldade de comunicação assertiva, podem ser várias coisas. E também, quando a gente está num processo de negociação cultural, a gente acaba reduzindo a experiência àquela velha narrativa do eu e do outro, né? Você fica o tempo todo
preso à ideia do que sou eu versus o que é o outro. E nesse processo de comparação, né, e até de construção de identidades, que envolve a lógica do eu e do outro, você está, em geral, pasteurizando quem é você e quem é o outro, assumindo que toda vez que você fala com um americano, ele agirá como o estereótipo de um negociador americano. Toda vez que você negocia com um chinês, ele agirá como o estereótipo de um negociador chinês. E que você, como um negociador brasileiro, por exemplo, vai reproduzir os comportamentos de um negociador brasileiro. Quando a gente se perde nessas generalizações, a gente está caindo nessa armadilha. Primeiro, porque a gente não consegue enxergar que outras coisas, para além da cultura, podem estar atravancando a negociação. E segundo, porque a gente resume, atribui ou reduz, de certa forma, o outro a um conjunto de características que pode ser que ele não possua, inclusive, né? Eu digo por mim mesma, eu tenho essa característica e isso é bem interessante. A maior parte das negociações complexas que eu administrei até hoje foram negociações que envolviam norte-americanos, porque é da própria natureza da área em que eu me especializei, né? Eu sou americanista, como eu falei para vocês, me especializei no trato em Estados Unidos. E é muito comum que quando eu negocio com pessoas de outras nacionalidades, até com brasileiros, né, muitas vezes, as pessoas digam, nossa, mas você parece americano negociando, né? Tem um perfil mais agressivo de negociação do que seria o esperado de um brasileiro. E com os americanos nunca tive nenhum problema. Sempre os americanos olharam para mim e acharam que era um igual, um comum, né? Quando a gente compara um comportamento de um brasileiro padrão com o meu comportamento, por exemplo, talvez a gente não encontre a explicação necessária. Talvez o interlocutor que negocia comigo se beneficiasse mais de perceber que o meu estilo de negociação tem a ver com uma escola a partir da qual eu fui treinada. E não porque eu quis, não porque eu escolhi, porque eu achei que era mais legal ser assim, porque eu decidi imitar os americanos, não é nada disso. Tem a ver com a própria vivência, com a experiência. Eu fui tão condicionada a negociar nesse ambiente que eu acabei, de certa forma, absorvendo algumas características. Agora, a gente também vai sempre adaptar a nossa forma de negociação em relação a quem é o nosso interlocutor. Existem americanos e americanos, existem americanos mais agressivos, americanos menos agressivos, existem americanos mais jovens, mais velhos, a questão geracional vai importar também, existem americanos do leste, americanos do oeste, como existem brasileiros de mil tipos também, e chineses de mil tipo, e europeus de mil tipo, e africanos de mil tipo. Então, o ponto aqui que eu estou tentando reforçar nessa introdução é basicamente para dizer que a gente tem que sim levar em conta as particularidades e as diferenças, afinal de contas, se elas não fossem importantes, nenhum de nós estaria aqui numa quinta-noite para estudá-las, né? Mas a gente não pode fazer delas o nosso refúgio. Toda vez que você negocia num contexto internacional, intercultural, você deposita, né, o crédito ou descrédito da negociação na conta das diferenças culturais. Isso não pode acontecer, isso, aliás, não costuma ajudar durante o processo de negociações. Então, aqui estou fazendo uma contextualização geral. Eu trouxe aqui para vocês essa tabela foi publicada no principal journal de negociações, que inclusive está na nossa literatura complementar, que eu falei para vocês no começo da aula, que vai subir amanhã para vocês, e nesse paper eles tentam discutir quais são consideradas as negociações mais complexas e as negociações menos complexas, né, do ponto de vista geral. E de uma forma geral, vocês vão perceber que conforme a gente se aproxima mais ali da ponta do mais complexo, a gente vai chegando nas negociações internacionais. Elas sempre acabam aparecendo nos níveis mais elevados de complexidade. Então, eles vão dizer, olha, as negociações menos complexas, elas geralmente são as negociações mais materiais e mais objetivas. Quanto mais material e objetiva for uma negociação, mais fácil é que ela chegue a um fim exitoso. Por quê? Porque você sabe quantificar, tangibilizar o que está em disputa. Então, se vocês olharem para o que tem de menos complexo, ali nós temos a barganha de mercados, vendas, acordos relacionados a consumo, né, de imóveis, carros, produtos, recursos.
Significa que vai ser simples esse tipo de negociação? Não, né? Muitas vezes é difícil, é demorado, se alonga, envolve etapas e etapas, atores e atores. Não estou dizendo que negociar uma barganha de mercado seja simples, mas em geral, como eu estava explicando antes, esse tipo de negociação é lastreada por elementos muito materiais. Você tem um bem, você tem um volume de recursos que vai ser trocado pelo bem, e aí vocês basicamente têm que entrar aí numa disputa de valor, né, de reivindicação de valor. Você vai dizer, você se é o comprador, vai querer sempre dizer que o bem vale menos do que alguém quer que ele valha. E você, se é o vendedor, sempre vai tentar insinuar que o bem vale muito mais do que a pessoa quer pagar. Então, no fundo, essas barganhas de compra e venda, elas são barganhas difíceis, mas elas são barganhas cercadas de muita tangibilidade e objetividade. Você vai ficar ali naquele estica e puxa da corda, que vai ser sempre em torno de um valor objetivo. Quando a gente vai aprofundando o nível de complexidade das negociações, percebam que a gente começa a incluir, paralelamente ao universo tangível, material, concreto, elementos que já lançam mão de uma certa subjetividade. Então, a gente vai começar a falar sobre instituições, a gente vai começar a falar sobre regras, sobre estabelecimento de normas, a gente vai falar sobre o estabelecimento de padrões, sobre elementos que envolvem aspectos identitários, elementos que envolvem aspectos ideológicos. E toda vez que a gente entra nesse terreno pantanoso do intangível, aí o universo da negociação se complica muito, e particularmente da negociação internacional, porque as bases referenciais dos interlocutores são muito diferentes. O que para alguém pode ser um padrão, uma regra ou uma norma aceitável, para outro pode não fazer o menor sentido. Aliás, as sociedades, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, e vou falar muito sobre isso, elas são pautadas por diferentes parâmetros e níveis de institucionalização, né? Eu até me lembro de uma negociação que eu acompanhei uma vez, uma negociação multilateral no âmbito do G20, e nessa negociação era muito interessante, porque existia uma parte dos países, dos chefes de delegação ali, sobretudo no eixo europeu e norte-americano, né, que eram assim super mega legalistas, eles queriam colocar tudo no papel, eles queriam esclarecer o significado de cada termo, eles estavam muito preocupados que os parâmetros fossem detalhadamente definidos, para não restar dúvida de interpretação naquele contrato, naquele acordo, né? E do outro lado, existia um grupo de outros países, e sobretudo países do mundo em desenvolvimento, que na verdade se beneficiariam de termos mais genéricos, inclusive para conseguir tramitar internamente e acomodar domesticamente algumas diferenças políticas na hora de buscar ratificação, né, dentro do Congresso e tudo mais. Então, eles não queriam que fosse tão minucioso, que fosse tão detalhado. E aí, a disputa toda, ela mudou de foco, né? Ninguém mais estava debatendo o tema per se, o tema em si já tinha sido debatido, mas todo mundo estava debatendo como é que a gente vai decodificar o que a gente combinou em relação ao tema, né? E isso foi super interessante, porque no final do dia, percebam, a gente está debatendo o objeto e o processo que envolve o debate sobre o objeto. São duas negociações paralelas, e essas duas negociações, no caso, envolviam diferentes percepções sobre qual é o nível de institucionalização desejável. Quem já teve a experiência de negociar com alguns chineses, indianos, vocês sabem que para um chinês, para o indiano, em média, o contrato é uma entidade viva que pode ser modificada a qualquer tempo, né, e que pode sofrer alterações, né? É diferente de um contrato na perspectiva mais ocidental que a gente conhece, que ele é assinado, firmado, sacramentado e virou escritura em pedra, né? Ninguém nunca mais pode alterar, né? Com outras culturas não funciona assim. Então, se você está negociando com alguém e não entende qual é a visão de um contrato que aquela outra parte tem, talvez você tenha dificuldade de garantir a criação de confiança, de respeito mútuo, são coisas muito importantes. E isso me faz lembrar também, vou contar uma última anedota antes de avançar com isso, uma negociação que eu presenciei também, que foi muito interessante, também aconteceu no âmbito multilateral, e foi uma negociação que era sobre governança da internet, né?
foi há 3, 4 anos atrás, essa negociação. Governança na internet. E eu me lembro que a negociação do comunicado que ia ser produzido pelos países, né, demorou muito menos tempo para ser elaborado do que o texto base que ia descrever o que a gente tinha negociado. E todo o debate girou em torno de uma palavra. Nós passamos mais ou menos 8 horas de negociação, inclusive viramos uma noite de negociação, uma negociação muito confusa e complexa, por causa de uma palavra. Os americanos e os europeus queriam que, numa das frases do acordo, estivesse escrito que todos os países se comprometem com a internet, com a Open Internet. Open Internet. E os chineses, liderando uma outra coalizão que incluía outros países, diziam que o trecho, né, a terminologia Open Internet não agradava, não era algo que eles poderiam ratificar e que eles propunham a substituição do termo Open Internet por Free Internet. E eles defendiam a ideia de que Open Internet e Free Internet eram sinônimos, que as duas coisas queriam dizer a mesma coisa. E, basicamente, toda a galera do lado liderado aí pelos americanos e europeus alegava que não, que tinha uma diferença conceitual entre uma internet aberta e uma internet gratuita, né? E aí, bom, foi um impasse generalizado. Basicamente, a decisão precisava ser tomada por consenso, era a norma daquela instituição multilateral que define consenso como uma regra. E aí, esse pessoal que não aceitava o Open Internet disse, bom, então teremos que nos opor ao documento inteiro, porque com esses termos, né, não é possível que o nosso governo chancele esse acordo. E do outro lado, né, o pessoal não queria deixar toda a negociação ir por água abaixo. Então, percebam, às vezes vai parecer uma picuinha, vai parecer uma coisa menor, né? É uma palavra, poxa, toda uma negociação por uma palavra, mas não é uma palavra, é o que aquela palavra representa em termos societais, em termos institucionais, tem a ver com os desafios internos de cada país, né? A China é um país que tem uma série de questões no campo da governança da internet. Não pode ratificar um documento que depois não vá conseguir internalizar. Como é que o diplomata volta para casa e conta para o chefe dele que ele assinou um documento se comprometendo com a Open Internet, num contexto em que ele sabe que isso vai ter uma conotação delicada naquele país, né? Então, essas dimensões mais subjetivas, elas vão sendo as principais responsáveis por garantir que esse contexto de negociação seja um contexto de negociação mais difícil, mais delicado do que das negociações tradicionais de barganha que a gente está acostumado. Existem, de acordo, né, com a nossa literatura, basicamente 6 grandes lições, né, que nós costumamos reconhecer quando o assunto é negociação. Negociação desse tipo, negociação complexa do tipo internacional. Elas são lições que a gente sabe intuitivamente, mas que nunca é demais lembrar, né? Então, primeiro, a ideia de que negociação é um processo orientado a objetivos e resultados. Então, toda negociação, por mais subjetiva, por mais intangível que ela seja e que envolva elementos desse tipo, ela sempre, em alguma medida, está orientada a algum objetivo e algum resultado concreto. Então, o desafio é justamente identificar como se pode construir essa narrativa de objetivos e resultados compartilhados. Depois, toda negociação, ela é um processo bem ou mal sucedido de comunicação, e comunicação é a chave do negócio, né? Quem já estudou negociação em termos gerais sabe disso, que muitas vezes, se você não sabe pedir o que você quer pedir, ou se você não sabe ouvir o que o outro tem a dizer, ali mesmo já morre uma boa negociação, uma negociação exitosa. Além disso, negociação é um processo conjunto de aprendizagem, ou seja, nós estamos aqui assumindo que ninguém nasce pronto e que todo mundo se modifica e se transforma na medida em que negocia com outros players, né? Isso é bem comum. Depois, negociação é um processo de solução de problemas e geração de opções ou propostas. O que tem embutido aqui, um dos elementos que eu mais gosto quando a gente fala em negociação, que é pensar a negociação como criatividade, né? Negociação envolve uma capacidade de produzir algo que não existe. Porque se todas as negociações da nossa vida fossem apenas em termos de reivindicação de valor,
nós estaríamos feitos, né? Porque basicamente a gente ia ficar o tempo todo olhando para os objetos e disputando, afinal de contas, quanto vale aquele objeto. A vida seria um eterno jogo de barganha por preços. Agora, como a vida não envolve só negociações simples desse tipo de reivindicação de valor, como a vida envolve negociação que leva à criação de valor, você precisa convencer alguém de que você tem algo que pode ser trocado por alguma coisa que você quer e que para ela aquilo terá valor. Então, veja, a negociação requer não só saber pedir e saber ouvir, mas saber criar. Porque se você consegue identificar qual é o interesse e a necessidade da outra parte, qual é a necessidade, a expectativa que está ali colocada sobre a mesa, você consegue encontrar formas de atender aquela demanda que às vezes, a princípio, não estão em negociação, né? Então, às vezes a gente se atenta, a gente se prende apenas aquilo que é apresentado como objeto de uma negociação, apenas sobre o tema que parece o tema central, e quando a gente faz isso, nós simplesmente ignoramos que para outra parte, o que a leva àquela negociação pode ser outra coisa, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um colega, professor, e ele estava muito em dúvida sobre como conduzir uma negociação profissional, né? Ele estava me dizendo o seguinte: olha, eu me comprometi com um projeto num determinado momento da minha vida, em que aquele projeto fazia todo sentido, em que eu tinha tempo, tinha interesse, tinha disponibilidade, etc. Só que de lá para cá, né, muitas circunstâncias mudaram e agora eu não me sinto mais tão motivada a continuar nesse projeto. Só que as pessoas querem que eu me posicione, elas estão esperando coisas de mim, elas estão com expectativas, né, muito atreladas àquilo que nós havíamos combinado, e eu não sei o que fazer, né? Como é que eu digo para essas pessoas que talvez eu esteja em outro momento? Eu falei, olha, temos dois problemas aí. Você está me dizendo que o problema é de comunicação, né? Que você não sabe como dizer isso para elas. E aí a gente pode pensar em uma alternativa de como comunicar isso da melhor maneira. Agora, para além da questão da comunicação, o que está por trás dessa situação que ele descrevia, né? O que está por trás dessa situação que ele descrevia é justamente o fato de que quando ele negociou aquela parceria, quando ele negociou aquele projeto, a outra parte olhou para a negociação e identificou apenas no produto que estava sendo negociado o valor. É como se todo mundo tivesse ali só porque queria viabilizar aquele projeto. Só que para ele, o projeto em si nem era o mais importante. Para outra parte, sim. Mas para ele, o que era importante era o relacionamento. Ele queria muito fazer parte daquele grupo. E o jeito que ele encontrou para fazer parte daquele grupo era se vinculando àquele projeto. Só que na medida em que aquele grupo já não fazia mais sentido para ele, ou quem sabe ele já tinha conquistado o acesso àquele grupo de outra forma, aquele projeto perdeu o sentido. Então, se o negociador que está ali se comunicando com ele está focado só no projeto em si, não, mas olha, esse projeto é interessante, esse projeto tem diferenciais, esse projeto vai te trazer dinheiro, esse projeto vai te trazer sucesso, e não consegue entender que o que prende o indivíduo interlocutor ao projeto não é o projeto, mas que o projeto é o pretexto para que ele se sinta parte de um grupo, por exemplo, ele não vai conseguir fornecer uma saída que talvez reconquiste essa pessoa. Então, a pessoa vai se desprender do projeto, vai abandonar tudo, que vai deixar tudo para trás, e talvez se o negociador do outro lado fosse sensível a essas motivações, ele poderia criativamente propor uma alternativa. Poderia dizer, bom, será que então, por que será que esse fulano estava nesse projeto? Bom, o que para ele era importante? Por que ele veio parar aqui? Será que ele queria isso? Será que ele queria aquilo? E aí oferecer uma alternativa que poderia funcionar como uma remotivação, né? Uma outra forma de vender essa ideia. Então, quando a gente fala em negociação, às vezes as pessoas pensam assim, bom, para ser bom negociador, eu tenho que saber persuadir, eu tenho que saber comunicar. Só que se você não tiver sensibilidade e criatividade, você não vai conseguir identificar o que é importante para o outro e não vai conseguir propor coisas que a princípio não são relevantes, mas que podem dar uma virada na negociação e se transformar em um objeto de negociação. Então, isso é muito importante. Além disso, a negociação ela sempre envolve um acordo e esse acordo sempre pressupõe um processo de tomada de decisão e de troca. Isso remonta muito ao que o José Ricardo tinha dito antes, que é a ideia de que você precisa saber com quem você está falando. E saber com quem você está falando pressupõe muitas coisas. Não só do ponto de vista da posição, da autonomia, de quais são os interesses que estão ali envolvidos,
mas também saber, em geral, qual é o valor que você pode atribuir àquela pessoa com quem você negocia. No final do dia, todo mundo negocia alguma coisa com outro, pode ser um país, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, enfim, porque está em busca de alguma coisa que sozinho não consegue obter. Então, na negociação, o que as pessoas estão procurando é alguém que possa oferecer a elas saídas, soluções de problemas que elas por si só não conseguiram alcançar. Então, você tem que olhar a negociação como um processo complexo de tomada de decisão e que nesse processo de tomada de decisão é importante que você identifique na outra parte quais são os problemas que ela tem e que ela não conseguiu resolver e dos quais ela precisa da sua ajuda. E, por fim, a negociação costuma ser visto, nessa sistematização teórica que eu estou fazendo aqui, como um processo orientado para a ação. E isso tem muito a ver com aquilo que eu comentei na aula passada sobre o método Harvard, né, que acabou sendo um dos métodos mais mainstream da área de negociação. Quando a gente fala em negociação, as pessoas, às vezes, elas esquecem que uma boa negociação só é, de fato, exitosa se ela é implementável e se ela, de fato, chega a algum resultado. Porque, como em tudo na vida, a gente costuma acompanhar muitas negociações que são bem-sucedidas no campo retórico, no campo discursivo, ou mesmo no campo institucional, ela até chega a derivar em algum tipo de acordo formal, mas na hora de implementar ou não é viável, ou simplesmente se perde. É o pessoal das iniciativas com poucas acabativas, né? Todo mundo tem ideias brilhantes, todo mundo é eloquente na hora de negociar, todo mundo apresenta saídas criativas, formula-se ali um documento entre as partes que atendem às expectativas, mas na hora de pôr em prática, a gente tem natimortos, né? Então, ninguém consegue implementar o que foi negociado entre as partes, ou porque não é possível, porque tem amarras e gargalos que foram simplesmente ignorados, ou porque, muitas vezes, a própria capacidade de ação não é suficiente, né? Não é o bastante para que aquilo avance. Bom, dito isso, até aqui tudo bem, pessoal? Estou fazendo, como eu disse, uma contextualização bem geral, porque, como eu havia comentado no começo, a ideia é fazer um sanduíche. Então, começa com termos bem abrangentes, né, no campo da negociação, e a gente vai terminar também fazendo um wrap-up lá no último dia, também abrangente, e no meio vou rechear com outros elementos mais particulares que eu vou selecionando aqui ao longo das sessões e vou aprofundando e levando a coisas mais palpáveis, mais tangíveis. Mas a gente precisa dessa primeira aula para fazer uma espécie de nivelamento geral, né? Eu não sei qual é o nível de familiaridade que a gente tem aqui no nosso grupo em termos gerais de negociação, então estou usando essa primeira aula para dar aí as linhas gerais do que a gente tem que, sem dúvida nenhuma, saber. Até aqui todo mundo sob controle? Me avisem pelo chat se é ok, me avisem se mais ou menos, se alguém dormiu aí do outro lado, me contem. E digo mais, se alguém colocou aí para rodar o play e foi tomar banho, eu vou descobrir depois, hein? O pessoal da NSA vai me avisar e eu vou ficar sabendo e vou ficar triste. Se não tiver tudo bem, também pode dizer não está tudo bem, SOS, socorro. Beleza. Bom, agora chegando efetivamente, né, no que diferencia as negociações internacionais das negociações tradicionais, as negociações do dia a dia, a gente costuma dizer que existem dois elementos que são os elementos mais importantes. A primeira diferença tem a ver com o chamado contexto ambiental. E a segunda diferença tem a ver com o chamado contexto imediato. Então, se a gente quer saber, afinal de contas, né, o que tem de especial na negociação internacional, a gente precisa conhecer quais são os elementos que operam tanto no contexto ambiental quanto no contexto imediato e que diferenciam essas experiências em particular. Eu vou começar, obviamente, do primeiro, falando sobre o contexto ambiental. O contexto ambiental, ele foi muito explorado por um autor que chama Sally Hughes. Ele se tornou um dos mais especializados nessa matéria e ele identificou 6 fatores que, segundo ele, tornam as negociações internacionais muito mais desafiadoras do que negociações do dia a dia, negociações domésticas. E esses 6 fatores estão listados aí para vocês e eu vou esmiuçar um pouquinho na sequência.
Então, o que diferencia esses dois tipos de negociação do ponto de vista do contexto ambiental? Primeiro, o pluralismo político e jurídico envolvido, depois a chamada economia internacional, depois os governos e as burocracias internacionais, depois o fator instabilidade, que ele vai explicar melhor mais adiante, o fator ideologia e o fator cultura. Então, muitas vezes a gente costuma pensar em um contexto ambiental e reduzir esse contexto ambiental só ao sexto item, né? Bom, negociar internacionalmente deve ser complexo porque envolve várias culturas. De fato, envolver várias culturas é um dos fatores, mas não é o único dos fatores. E antes da gente chegar nesse fator, que vai ser objeto das próximas aulas, a gente precisa ter clareza que existem outras diversas variáveis que impactam essa contextualização ambiental de uma negociação internacional. Aí agora eu vou passar por cada um desses 6 itens do contexto ambiental para que vocês visualizem mais de maneira prática o que isso significa. Quando a gente fala no primeiro item, né, que tem a ver com esse pluralismo político e jurídico, nós estamos falando das diferenças e das particularidades que podem envolver diferenças entre países, né, e as suas estruturas no que diz respeito a sistema tributário, sistema legal e de condutas trabalhistas, código de leis de contratos, padrões para promulgação das leis e o próprio elemento processuístico que daí deriva, e considerações de natureza política que podem ajudar ou atrapalhar o ambiente de negócios. Então, isso aqui é basicamente um checklist do que todos os dias as pessoas que trabalham com relações governamentais têm diante delas, né? Vocês já devem ter ouvido falar nesses termos, né? Relações governamentais ou relações institucionais, ou às vezes advocacy, né? Cada hora aparece com um nome diferente. Em alguns países também é o que alguns chamariam de lobby, né? O que um lobista faz da vida, né? O lobista simplesmente, do ponto de vista, estou falando aqui, obviamente, institucional, legal, né? Não o lobista naquele contexto pejorativo que a gente conhece aqui no Brasil. Mas o profissional das relações governamentais, do advocacy, ele é o responsável, no caso do setor privado, em tentar acompanhar quais são os movimentos no campo político e jurídico que afetam os interesses do setor para qual ele trabalha, para o qual ele representa. Então, quais são as legislações que afetam os interesses daquele setor? Quais são as medidas políticas que vão sendo aprovadas em termos de regulamentações ou desregulamentações que afetam aquele setor? Hoje em dia, no campo de relações internacionais, é muito comum que a gente veja, né, debates que envolvem direitos humanos e meio ambiente. E para além de uma dimensão moral, que sem dúvida nenhuma existe, é relevante, né, a gente tem que se preocupar mesmo com isso por diversos motivos, mas existe uma questão muito objetiva nesse tipo de agenda. A maior parte dos acordos e tratados internacionais, eles têm tido como base, como lastro para sua própria definição, cláusulas sociais e cláusulas ambientais, para fazer negócio, para vender produto, para estabelecer comércio. Cada vez mais os países e as empresas, as organizações incluem cláusulas desse tipo. Então, quando a gente está falando aqui de negociações internacionais, é claro que num primeiro nível aparecem ali as diferenças óbvias de comportamento, de preferências culturais, mas nós estamos aqui evocando a importância de olhar para o que está embaixo da ponta do iceberg. Embaixo da ponta do iceberg tem um ambiente regulatório e um ambiente político extremamente complexo que precisa ser entendido. Então, se você vai negociar com qualquer unidade internacional, pode ser uma empresa, pode ser um país, pode ser uma pessoa, enfim, você tem que saber sobre que regime aquela negociação irá operar. Qual é o background político e jurídico a que ela se submete? Porque toda nacionalização da sua decisão, da sua negociação, vai passar por esses parâmetros, né? Por mais que o negociador tenha uma certa liberdade poética e criativa na hora de defender determinadas propostas na mesa de negociação, ele vai ter que, quando volta para casa, colocar isso para rodar dentro de um sistema que não depende só dele, né? Por isso que é tão importante acompanhar o que a gente tem visto, a reforma tributária, reforma administrativa, reforma política,
política, porque afinal de contas as regras do jogo, elas funcionam como grande framework, como a moldura que dá sentido ao comportamento dos países. Inclusive, é nesse momento que aparece um outro elemento que aqui no Brasil, inclusive, é bem complicado, e para quem é da área do direito aqui sabe disso muito bem, que é a tal história da segurança jurídica, né? Segurança jurídica é um outro problema que está incluído nesse pilar aqui. Porque, afinal de contas, se você não tem garantias institucionais de que você vai conseguir, por exemplo, acionar judicialmente uma garantia que foi dada, por exemplo, se você não tem certeza de que aquilo vai, de fato, conseguir se manter como uma garantia, como é que você dá um empréstimo, né? Só para dar um exemplo. Como é que você lastreia o investimento? Aliás, esse é um motivo, diga-se de passagem, pelo qual os bancos seguem com spreads tão elevados, né? Mesmo a gente tendo taxas de juros cada vez menores, o spread entre o que o banco cobra, né, e o que o banco paga é enorme, porque o banco sempre vai alegar no processo de negociação que a inadimplência no Brasil é muito alta e que a insegurança jurídica, a dificuldade de fazer frente às garantias concedidas no ato dos empréstimos e, portanto, que poderiam minimizar o risco de liquidez, de inadimplência, fazem com que o banco tenha que se prevenir cobrando essas taxas muito elevadas. Então, percebam que está em todos os campos isso que eu estou falando. Se aplica desde o lobista que está trabalhando ali pelos interesses da indústria farmacêutica até o nosso aqui interlocutor que está preocupado com o spread bancário e como isso impacta o dia a dia. E que dirá, né, quando a gente mistura ambientes políticos e jurídicos diferentes, né? Negociação internacional é compatibilizar, fazer conversar esses ambientes políticos e jurídicos diferentes. Para além disso, para além do ambiente político e jurídico, existe também na negociação internacional um debate permanente sobre a própria capacidade econômica dos países e o desenho macroeconômico ao qual essas negociações vão se submeter. Seja em termos muito óbvios, né, da definição sobre moeda de uma negociação, sobre o câmbio que vai pautar aquela negociação, porque no fim do dia, se a gente está falando de uma negociação internacional, esses são elementos que vão aparecer inevitavelmente, então você tem que definir uma moeda forte de base, você tem que definir regras e critérios de câmbio e tudo mais, mas tem a ver com o próprio ambiente, é mais do que isso, né? Tem a ver com o próprio ambiente de negócios per se. A depender de como se configura esse ambiente de negócios, das características que tem esse ambiente de negócios em termos econômicos, também vão aparecer aí possibilidades, oportunidades ou gargalos na negociação. Quando a gente avança para o terceiro dos 6 itens, nós temos aqui o elemento animal zoológico governo, ou em outras palavras, né, para alguns que têm uma pegada mais liberal, o Estado, né, e a burocracia. Então, se a gente sabe que a negociação perpassa riscos que são riscos econômicos, são riscos institucionais, riscos jurídicos, riscos políticos, a gente precisa estar atento ao ambiente de regulamentação setorial e de organização burocrática que varia de país para país, né? Como cada país lida com a burocracia, qual é o ritmo que a burocracia tem em cada diferente país, qual é o nível de intervenção dos governos, né? Isso é bem típico, né? Em alguns países, os negociadores costumam reproduzir, de certa forma, essa característica contextual ligada à própria participação do Estado na economia. Então, tem alguns países, a gente vai usar vários cases aqui nas próximas aulas, em que para o negociador a autonomia e agilidade é muito importante. E, em geral, esses negociadores atuam num contexto em que há baixa intervenção do Estado na própria economia e na própria regulamentação. Então, o indivíduo já vem de uma escola em que a autonomia individual, né, o protagonismo individual é o que prevalece mais do que
estar preso a determinadas amarras de terceiros. E quando você cruza uma negociação em que de um lado alguém vem dessa cultura e de outro lado você tem um interlocutor que é muito apegado a estruturas hierárquicas, a tramitação burocrática, é aquela ideia de que tudo precisa passar por uma consulta a um terceiro, a um superior, a um outro agente, isso vai deixando a negociação muito tensa, porque o ritmo e o que cada parte considera relevante tem a ver com a própria natureza contextual de como a burocracia é concebida em cada um dos países no caso, né? Tem países que tem esse culto à burocracia, né? É o que a gente sempre brinca, né? Que se a gente pudesse, de repente, transformar, assim, a burocracia em uma imagem, né? Se a burocracia fosse uma foto, eu, particularmente, acho que ela seria um cartório, né? Com certeza, a burocracia e o cartório estão ali lado a lado. E o cartório é, assim, uma jabuticaba, né? Brasileira e de alguns outros países. Tem muitos países no mundo que nunca sabem... Eu confesso a vocês que em todos esses anos eu jamais consegui encontrar uma expressão em inglês para explicar para alguém o que é um cartório. Já vi várias traduções assim, sabe, um pouco análogas, que você tenta explicar com palavras, assim, dando um pouco de conceito. E aí tem algumas experiências semelhantes em outros países, mas assim, um cartório mesmo, acho que é só mostrando foto, né? Aquela coisa do lugar em que você prova que você é você por um terceiro que carimba o seu nome, né? Uma coisa assim meio estranha. Mas, enfim, aí já a minha opinião sobre os cartórios não vem ao caso. O fato é que a gente que está acostumado a fazer negócios num ambiente altamente burocrático, quando a gente é exposto a uma situação de negociação em que a gente não vai ter essa burocracia toda, pode ser que para alguns de nós isso seja um alívio, do tipo, até que enfim é tudo mais célere, e pode ser o efeito oposto, pode ser que você se sinta inseguro, pode ser que você não sinta que você está cercado das proteções e garantias que você gostaria de ter. Por quê? Porque você está contextualizado em um tipo de modo de fazer que assume isso como algo importante. Então, precisamos falar sobre o cartório, se esse for o caso de algo que emperra a sua negociação. Aliás, por isso que outro dia, não sei se vocês viram, falando em cartório, né? Aproveitando a deixa, foi divulgado recentemente uma pesquisa sobre quais são as profissões que mais remuneram no Brasil, né? As profissões mais bem remuneradas no Brasil. Todas as 10 primeiras são ligadas ao funcionalismo público de algum tipo, né? E a primeira delas, mas assim, num valor disparado, depois se vocês tiverem curiosidade, eu vou achar o link da pesquisa e eu mando para vocês. É o cartorário, né? O cartorário é o número 1 na renda das profissões aqui do Brasil, e eu estava pensando sobre isso. Realmente, a gente precisa do cartório em todo momento da vida, né? Quando nasce, quando morre, quando compra, quando vende, quando faz qualquer... Não sei se vocês têm familiaridade com o setor financeiro, eu tenho bastante, e transito muito nesse universo do mercado financeiro, e não sai um contrato, não se assina um papel no mercado financeiro sem muitos e muitos selos de um cartório. Então, realmente, a burocracia é uma das nossas heranças portuguesas, né, que persistem entre nós. Bom, muito bem. Além desses fatores, então, continuando na nossa lista, a instabilidade, e esse é um conceito muito interessante que o nosso autor aqui vai trazer, porque ele vai dizer o seguinte: instabilidade, nos termos do que ele apresenta, tem muito a ver com a ideia da propensão ao risco, da propensão ao incerto. E isso também varia muito de sociedade para sociedade. Como é que a gente prevê oscilações e como a gente antecipa reações em relação a mudanças que possam ocorrer. Falta de recursos, escassez de recursos, reveses políticos, econômicos, alterações sistêmicas. Então, para além de pensar essas coisas mais óbvias que eu estava falando antes, como é que o ambiente político, como é que o ambiente jurídico, como é o ambiente econômico, como é a relação desses negociadores com burocracia, a gente também tem que pensar que o contexto imediato de uma negociação internacional, ela tem a ver com a escola pela qual se formaram esses negociadores em termos, né, das suas origens e de como eles estão ou não propensos ao risco. Tem negociadores que são altamente propensos ao risco e que lidam muito bem com essa volatilidade de incertezas,
que tratam isso de maneira muito natural. E tem outros negociadores, isso tem a ver com o contexto imediato da negociação e, portanto, com o próprio país de origem, que lidam muito mal com essas oscilações, com essas incertezas. É como se a gente estivesse fazendo aqui um suitability, né, na área de investimento, só que para os países, né? Você vai ter países ali que tem um perfil que, na média, né, de novo, modelos são imperfeitos e tal, mas que, na média, são mais conservadores em relação a quão propensos estão a riscos, tem países que vão ser mais moderados, tem países que vão ser mais agressivos, e, por consequência, o estereótipo do negociador desses países vai responder de forma diferente a cada um desses itens que a gente está mencionando aqui. Além disso, ele também vai falar, né, como parte desse ambiente do contexto imediato, o elemento do intangível ideológico, né? E aí ele lista basicamente 3 fatores que, inclusive, são a base do que a gente vai estudar no modelo de Schwartz, que eu vou falar daqui 2 aulas, que é a contraposição entre visões de mundo. Então, se determinadas culturas e, por sua vez, negociadores, estão mais propensos a olhar para direitos coletivos ou para direitos individuais, o que pesa mais, o que tem mais valor, isso determina o tipo de negociação que se vai fazer. Também, se estão considerando relevantes investimentos e conquistas que sejam ligados ao universo do público ou ao universo do privado, né? Isso também faz toda a diferença. E, por fim, as noções que se tem sobre lucratividade e divisão de lucros. Ele está aqui falando em lucratividade justamente porque está trazendo a negociação para os termos de uma barganha distributiva, como eu falei no começo. Mas a gente pode substituir a palavra lucratividade por percepção de ganhos de uma forma geral, né? Então, como cada sociedade lida e como cada, claro, negociador lida com a noção de ganhos. Eu gosto muito de pensar nessa questão dos ganhos a partir daquele binômio, né? Dos ganhos relativos e dos ganhos absolutos. Tem gente, vocês podem pensar no caso de vocês o que mais se aplica, depois eu vou querer saber quem pensa de qual jeito. Tem gente que olha para ganhos e costuma interpretar ganhos pelo lado do ganho absoluto. O que significa ganho absoluto? Você compara a você mesmo no tempo. Então, antes você tinha 0 e agora você tem 1. Em termos absolutos, você ganhou. Ganhou porque, em relação à sua própria condição anterior, você tinha 0, agora você tem 1, então você melhorou a sua situação. Agora, tem gente que não vai olhar ganhos por essa perspectiva. Tem gente que vai olhar ganhos de maneira comparativa. Então, não importa o que você tinha em relação a você mesmo, importa o que você recebeu em relação ao que os demais receberam. Então, se eu tinha 0 e agora eu tenho 1, mas todo mundo tinha 1 e agora tem 2, quando eu me comparo com os demais, eu não tive um ganho. Eu não tive um ganho em termos relativos, porque eu ainda continuo tendo metade do que todos os outros possuem, né? Então, perceber como os outros lidam com a questão dos ganhos, como se percebe o próprio conceito de ganhos e, por consequência, né, lucratividade, enfim, percepção de valor como um todo, faz toda a diferença na hora de decifrar esse chamado contexto imediato. E, por fim, né, o último aspecto de análise do contexto imediato tem a ver justamente com a dimensão cultural, diferenças de comportamento, particularidades na interpretação de processos, de fatores negociáveis, das finalidades, né, do que é o objeto substantivo da negociação, e aquilo que eu disse no começo, a diferença de abordagem entre o que vai ser o foco, se vai ser a questão substantiva que está em disputa ou se vai ser o relacionamento em si. Inclusive, quando a gente fala em cultura, essa abordagem que eu estou apresentando para vocês, que é a do Salakius, vai dizer que em algumas culturas as pessoas têm uma tendência a uma postura mais dedutiva na negociação, e em outras culturas é o contrário, a abordagem é mais indutiva. Então, é aquela discussão, né, da macro e da micro, né, economia. Se a macro é a soma da micro, ou se são as várias micros que fazem a macro, né? Quem explica o quê? É nível de análise, no final das contas, né? Então, a gente vai estudar
toda essa discussão sobre postura dedutiva e indutiva na aula que vem. O foco da aula que vem é já tentando afunilar um pouco essa abordagem mais ampla que eu estou fazendo hoje, para olhar justamente para a dimensão cultural. Vocês sabem que o nosso curso é focado em negociações internacionais de caráter intercultural. Então, das nossas 5 aulas, eu vou passar 4 falando sobre o foco na cultura, né? Mas antes de chegar na cultura, eu estou justamente fazendo o nivelamento aqui hoje e tentando posicionar vocês sobre onde a cultura está nesse macro espectro. Porque é claro que a cultura é importante, a gente vai dedicar muita energia a falar sobre ela, mas percebam vocês que ela é um dos itens de um dos braços e que a gente não pode esquecer de todo o resto. Então, eu estou ainda falando sobre contexto imediato, nem ainda passei para o segundo tipo de contexto, e dentro do contexto imediato, ela é um dos 6 itens, né? Então, só para dar um pouco essa perspectiva e para que vocês não fiquem viciados em achar que toda negociação internacional se restringe a uma negociação no âmbito da cultura. A cultura é um elemento, para nós que gostamos de abordagens desse tipo, é um elemento considerado, obviamente, central, senão a gente não estaria aqui estudando isso, mas não sejam acometidos pela síndrome, né, do reducionismo que eu falei lá no começo. E aí, para finalizar essa história do contexto imediato, o Salakius vai falar também sobre a importância de que a gente perceba sempre, tanto no primeiro contexto quanto no segundo contexto, a importância de mapear os stakeholders. E aí, basicamente, assim, um reforço ao que o José Ricardo abriu a aula falando. Toda negociação demanda mapear quem são os negociadores. E não só quem está na mesa da negociação, mas a quem essas pessoas se reportam. E às vezes, quando a gente pensa em quem essas pessoas se reportam, a gente pensa assim, quem é o chefe, quem é o dono da organização, quem é o diplomata do país, quem é o presidente do país, mas não é isso. A gente tem que ir para além, assim, para o mais profundo. A gente tem que se perguntar quais são as forças, inclusive societais, que vão exercer algum tipo de pressão dentro desse processo decisório, que podem impactar o próprio desenho de preferências daquele negociador, daquela empresa, daquele chefe, daquele presidente. A gente está falando aqui de associações profissionais, sindicatos, embaixadas, associações industriais, enfim, grupos de todo tipo que exercem influência, que exercem pressão e que podem afetar não só a opinião pública como um todo, mas os players de uma barganha em particular. Se você não sabe qual é o ambiente decisório, quem são os stakeholders que estão contidos e que podem moldar aquela negociação, você vai ter uma negociação que pode, em alguma medida, ser mal sucedida, porque, afinal de contas, você não se antecipou às possíveis barreiras que você pode encontrar nesse campo. Eu estudei, durante minha pesquisa de doutorado, a relação dos Estados Unidos e da China na América Latina, no contexto de ampliação da presença chinesa na América Latina. Então, minha pergunta de pesquisa era basicamente a seguinte: eu queria entender qual é que foi a dos americanos a partir do momento em que a China decidiu participar mais agressivamente, né, da nossa realidade aqui do continente. Então, com comércio, investimento, empréstimo, etc. Intuitivamente, alguma coisa me dizia que os americanos tinham se incomodado, porque, afinal de contas, a região latino-americana tinha a vida inteira, assim, sido uma área de influência óbvia dos Estados Unidos, né? E, de repente, isso já não estava sendo mais assim. E quando eu fui fazer a minha pesquisa, me debruçar sobre a literatura, fui entrevistar os players mesmo, né, que foram responsáveis pela política externa dos Estados Unidos para a China durante as primeiras décadas dos anos 2000, eu me deparei com coisas absolutamente interessantes e que tem exatamente a ver com o que eu estou falando aqui. Por exemplo, o diplomata-chefe, o mais importante diplomata americano, que foi responsável por conduzir as negociações do diálogo estratégico Estados Unidos-China, América Latina, durante toda a gestão Bush e Obama, ele me disse o seguinte: olha, o dilema mais relevante que eu enfrentei na minha posição de negociador foi o dilema de administrar as idiosincrasias e as dissonâncias dentro do governo chinês, porque olha o que ele me falou. Eu, como americano, olhava para a China
E ele era um americano experiente, hein? Tô falando de um diplomata que já está até aposentado agora por idade. Então, imaginem vocês que ele foi, por muitos anos, né, um negociador experiente. Foi, não vou dizer quem é, por razões aqui de preservar, mas assim, diplomata de primeira linha, primeiro nível, inclusive chegando a cargos importantes na Secretaria de Estado americana. E ele, conversando comigo nessa entrevista, falou para mim assim, olha, eu era um diplomata experiente, eu era um diplomata especializado em China, e quando eu me deparei com uma negociação em particular, ficou claro para mim que eu estava errando no básico. Eu tratava a China como um monolito. Na minha cabeça, como a China era administrada por um governo de um partido comunista, centralizado e tal, na minha cabeça, todos os agentes da burocracia chinesa, todo mundo que estava nas secretarias, era a mesma coisa. Então, eu achava que o que um me dizia era a expressão do que pensava todo mundo dentro do governo chinês. E, de repente, eu aprendi com os meus erros, eu aprendi com outros diplomatas que me disseram, olha, a gente já cometeu o mesmo erro várias décadas atrás em relação à União Soviética. A gente também achava que os soviéticos, por serem um sistema autoritário e muito centralizado, eram um bloco só. E a gente não foi sensível para perceber que mesmo em estruturas mais centralizadas como essa, existem uma série de stakeholders e disputas e barganhas e jogos de poder e particularidades. Então, o que esse diplomata estava me descrevendo era o seguinte, existia uma ala dentro do que seria o Ministério de Relações Exteriores da China que era favorável a uma abordagem mais cooperativa com os americanos. Só que essa ala, ela tinha perdido espaço porque no Ministério do Comércio, né, dos Negócios Estrangeiros, tinha emergido uma nova liderança que tinha capitaneado muita força dentro do partido e que tinha uma pegada de contencioso com os Estados Unidos. Então, dentro do governo chinês, coexistiam duas narrativas. Uma narrativa capitaneada por um grupo que era vamos nos aproximar, vamos colaborar, cooperar com os americanos, não vamos propor nenhuma narrativa mais contenciosa e tal, e de outro lado um pessoal querendo ir para o pau com os americanos. Então ele não tinha conseguido identificar que dentro do governo chinês existiam essas particularidades e que se ele quisesse negociar com esse governo, ele ia precisar mobilizar esses stakeholders a seu favor. Ele precisava dar um jeito de tornar majoritária a voz daquele grupo que era propenso ao que ele queria, que era uma estratégia cooperativa. Porque se ele fosse falar em cooperação lá com o pessoal da contenção, ele nunca ia conseguir avançar nos projetos que ele estava tentando, né? Então ele precisava saber quem era quem na fila do pão dentro do partido para conseguir endereçar as medidas pelo caminho certo. E aí existem vários relatos dentro do que eu me propus a estudar, inclusive vários deles triangulando com o Brasil e vários triangulando com a Venezuela também, em que essa estratégia foi bem sucedida. Ele só conseguiu avançar nessa estratégia na medida em que ele identificou que os stakeholders, mesmo em um país muito centralizado, eles eram fundamentais para mobilizar o processo decisório. Então, saber quem faz parte do processo decisório faz toda a diferença. Bom, e aí a gente chega, né, para o segundo item que compõe essa abordagem. Então, a gente falou sobre o contexto, o primeiro contexto que a gente estava falando aqui, né, do ambiente, e agora a gente vai falar sobre o chamado contexto imediato. E essa é uma discussão, aquela era do Salah Kills, essa é uma discussão de outros dois autores, chamam Pathak Habib. Como vocês podem ver, estou aqui internacional nas minhas referências literárias, e eles vão dizer que o contexto imediato, ele é aquele que mais diretamente afeta a negociação quando a gente chega na mesa. Então, digamos que o que eu estava dizendo antes tem a ver com a construção do ambiente. Então, quando você vai negociar em termos internacionais, primeiro você precisa entender qual é o contexto ambiental onde aquela negociação vai acontecer. Por isso a importância de conhecer aspectos políticos, jurídicos, econômicos, a propensão ao risco e à incerteza, aspectos ideológicos, aspectos culturais. E aí, depois que você já tem mapeados esses aspectos, aí entra a importância de você mapear alguns elementos que são relacionados ao seu interlocutor direto, aquele negociador com quem você está barganhando.
O primeiro fator que a gente costuma levar em conta na hora da negociação em si, da negociação internacional efetiva, é o chamado poder de barganha relativo. Então, em outras palavras, tem a ver com quem é o responsável pela caneta. Em outras palavras, a primeira coisa que você precisa saber em uma negociação internacional, para além de tudo que eu já falei de contexto ambiental, é saber quem é que dá a palavra final. E nesse sistema de quem é o responsável por dar a palavra final, você precisa entender como funciona a lógica de barganha para aquele interlocutor. Então, como esse interlocutor lida com recursos, como ele está ou não disposto a investir, como ele entende a sua própria facilidade em relação ao acesso a mercados, serviços ou a interesses que para ele sejam importantes, como se dá a distribuição de responsabilidades dentro daquele contexto de tomada de decisão, como se dão os relacionamentos governamentais e quais são as barreiras que podem ser impostas por elementos que são de ordem prática, de idioma ou de cultura. Então, é quase como se eu estivesse dizendo aqui que, para além de saber um pouco sobre o contexto ambiental da negociação, você também precisasse tirar um raio-x de quem é aquele negociador dentro do contexto de negociação mais pontual daquela empresa, daquele país, daquela organização, e quais são os recursos de que ele dispõe para efetivamente avançar naquela negociação efetiva. Além disso, é importante olhar, quando a gente está falando em contexto imediato, os chamados níveis de conflito. Níveis de conflito tem a ver com aquele diagrama que eu passei para vocês, que coloca de um lado o conflito no campo do tangível e do material, e de outro lado o conflito no âmbito do intangível e do subjetivo. Você precisa saber primeiro, quem é aquele interlocutor, e depois, o objeto que está em negociação envolve um conflito do tipo material e tangível, tipo uma disputa de preço ou de valor, ou uma disputa territorial, alguma coisa concreta, ou do outro lado, envolve um elemento intangível e subjetivo, como, por exemplo, disputas étnicas, identitárias. Quanto mais próximo do tangível e material você tiver, mais baixo é o nível de conflito, ou menos complexa é a negociação. Quanto mais próximo de intangível e de subjetivo, mais completo e mais difícil vai ser administrar esse conflito. Então, você precisa de uma foto, não só de quem é o interlocutor, mas de qual é o nível do conflito. Depois, você precisa entender quais são os parâmetros que pautam os relacionamentos entre os negociadores. E isso implica fazer uma espécie de resgate histórico, é aquela ideia de processo. A negociação começa antes de você encontrar um negociador. Então, você precisa resgatar se houve histórico de negociação, e esse histórico de negociação, né, o que ele diz em termos das experiências anteriores. Então, se houve experiências anteriores, se elas foram bem-sucedidas ou não, onde ela encontrou gargalos e dificuldades de avanço. E também é importante mapear já logo depois de uma negociação consolidada. Então, você já fez o balanço das experiências anteriores, já finalizou uma rodada de negociação no tempo presente. É importante mapear e já se antecipar em relação ao impacto que o contexto atual vai gerar para as negociações futuras. Então, você esticou demais uma corda, não esticou uma corda, saiu da negociação com a sensação de perdedor, gerou ressentimento. Esse tipo de balanço, ele é muito importante, porque embora a negociação do tempo presente já tenha se encerrado, ela vai gerar esse passivo, né, esse histórico para a negociação que vem depois. E aí, na negociação que virá depois, alguém vai ter que administrar essa herança maldita, eventualmente, né? Então, é importante o tempo todo ficar fazendo follow-up de relacionamento. No final do dia, né, eu falei para vocês, eu estou usando aqui uma literatura que compartilha daquela visão de que não estamos diante apenas de uma disputa por reivindicação de valor, estamos numa tentativa de manter relacionamentos duradouros, né? Então, estamos valorizando essa dimensão. Aí, um outro aspecto que a gente tem que levar em conta quando o assunto é o contexto imediato, então a gente está falando aqui, né,
da negociação em si é a expectativa que se tem em relação aos resultados esperados, né? Então, como nós conseguimos mapear o que são essas expectativas e que valores se atribuem a essas expectativas, inclusive considerando, pessoal, que numa negociação internacional, eu já falei disso antes, existe um duplo desafio. O desafio, primeiro, é, digamos, chegar a uma conclusão que faça sentido para as partes. E depois, o desafio é devolver para dentro de casa os termos que foram negociados e convencer todo mundo que aquela negociação que foi estabelecida na mesa faz sentido para que ela seja internalizada. Porque numa negociação internacional, se você está representando uma empresa, ou se você está representando um cliente, ou se você está representando um país, basicamente, ela vai acontecer sempre em 2 níveis. Ela acontece no nível de barganha doméstico, vai para o nível de barganha internacional e volta para o nível de barganha doméstico. Então, não é só você e o seu interlocutor japonês na mesa. É você, o interlocutor japonês e toda a galera que está atrás de você e atrás do interlocutor japonês lá dentro de casa, esperando você voltar com as boas notícias. Então, pode ser que ali, entre você e o interlocutor japonês, as coisas tenham seguido a mais perfeita harmonia. Só que quando você volta para casa e você conta para todo mundo o que é que vocês combinaram, eles dizem, olha, mas para nós não pareceu que foi tão bom assim. Embora você e o japonês tenham achado excelente, não vai ser possível fazer nada disso, porque não atendeu a essa expectativa, porque não atingiu esse resultado, porque não acomodou o interesse desse grupo. Então, perceba que de novo, estou batendo a aula inteira tem um objetivo, que é a dimensão cultural e etc e tal, importa, mas ela não é a única. Negociação é política, negociação é barganha, negociação é contexto, a gente precisa levar isso em consideração. E para finalizar, se os stakeholders do ambiente importam, que dirá os stakeholders imediatos, né? Então, se os stakeholders ambientais são esses grandes atores, né? Esses atores mais macro, grupos de interesse, grupos de pressão, são esses grandes formadores de opinião que podem afetar o ambiente regulatório, decisório. Quando a gente pensa no contexto da negociação em si, você, a empresa, você, o país, você, o cliente, a gente tem que levar em conta isso que eu acabei de falar, que por trás de você e daquele interlocutor vão existir outras instâncias, gerentes, funcionários, conselhos, chefias de qualquer tipo, né? E que, portanto, o negociador, que é considerado forte, bem-sucedido, ele é aquele que consegue estabelecer a ponte permanente entre o interlocutor internacional e o seu interlocutor imediato. Né? Precisa convencer o outro e precisa convencer a você mesmo. Tem um autor importante no campo de relações internacionais, que inclusive se especializou nisso, ficou mega ultra conhecido, é o Robert Putnam. Ele desenvolveu uma teoria que até hoje é muito, muito utilizada, inclusive aqui no Brasil, todo o setor energético, sobretudo na negociação relacionada ao etanol e tudo isso, sempre se utilizam dessas ferramentas, dessa teoria do Robert Putnam. Tem a ver com isso que eu estou falando aqui. O pessoal da CNI, né, quando vai representar interesses da nossa indústria fora, é basicamente uma metodologia que coloca na prática o que eu estou dizendo aqui para vocês, que toda barganha ocorre em 2 níveis e que às vezes você não só pode e deve reconhecer a importância de operar os 2 níveis simultâneos, como às vezes é mais fácil triangular com o nível internacional para convencer o doméstico do que tentar convencer o doméstico para chegar no internacional, né? O Robert Putnam diz isso, ele diz, olha, por exemplo, vamos pegar aqui falei do setor sucroalcooleiro, né? Sei lá, você precisa convencer o governo brasileiro de que é importante adotar uma certa regulamentação nesse setor. Só que a indústria e os interessados, os grupos de pressão aqui domésticos, não estão conseguindo essa barganha direta com o governo brasileiro. Aí eles fazem o quê? Eles triangulam ou com o governo americano, com quem tem uma relação muito próxima, ou com os produtores de etanol nos Estados Unidos, e aí a pressão vem de fora para dentro, e aí eles conseguem fazer
com que essa pressão que aparece por um choque externo, como uma pressão, uma barganha de governo, se traduza numa medida setorial que os favorece. Então, esse tipo de abordagem, né, é uma abordagem que parece muito óbvia no primeiro momento, mas envolve uma certa sutileza, um certo traquejo de negociação, né? Então, na negociação internacional é muito comum que essas triangulações aconteçam de tempos em tempos. E aqui eu trouxe para vocês, para finalizar esse papo, uma imagem, né, uma figura que traduz tudo isso que eu acabei de falar. Então, congrega tanto o material do Pathak e do Habib, que tem a ver com o que eu acabei de falar sobre contexto imediato, quanto o material do Salakius, que vai falar sobre o contexto ambiental. E aí nós podemos, então, perceber que o contexto ambiental é essa macroesfera onde a negociação acontece, e por isso a gente tem que entender exatamente esse ambiente para entender a natureza da negociação, e o contexto imediato é aquele que envolve particularmente a realidade dos negociadores, né? Então, a negociação internacional é uma negociação que tem que necessariamente levar em conta a complementaridade entre esses dois contextos e as suas particularidades. E nas nossas próximas aulas, o nosso objetivo aqui do curso é, primeiro, sabendo que tudo isso importa, né, sem ignorar que tudo isso importa, jogar um pouquinho mais de luz sobre essa dimensão aqui, ó. Então, essa nossa aula é uma aula que visava, inclusive, justificar para vocês algumas escolhas, né? Mostrar para vocês que nós temos consciência do que são negociações internacionais em termos mais amplos, nós sabemos de quais são as esferas que precisam se mobilizar para que a negociação seja efetiva, mas nós pretendemos aqui fazer uma abordagem de negociação integrativa com foco no ambiente, no contexto ambiental, a partir da perspectiva cultural. Então, a gente está afunilando e vai tentar se especializar e aprofundar um pouco o conhecimento de vocês nessa esfera. O que não impede que no futuro vocês possam ler, aprender e se especializar em outras áreas dessas também. Inclusive, a depender da formação e do tipo de trabalho de vocês, vocês já têm repertório, né? Eu sou de RI, então eu conheço bem. Aliás, é meu trabalho, eu trabalho com análise de risco político, né? Então, para mim, falar em pluralismo político, em controle de burocracia e de governo é meu pão nosso de cada dia. Assim como quem é do direito deve estar careca de saber sobre pluralismo jurídico, sobre toda a dimensão dessa questão da segurança institucional e etc. Então, cada um de vocês já tem um repertório que permite, né, falar sobre essas coisas. Aqui, a gente está indo do todo para o específico. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar na dimensão cultural e lá no final, no último encontro, a gente volta para esse macro desenho, assimilando todas as figuras que estão aí listadas, né, todos esses tópicos, e tentando propor um guideline que passe pela cultura, mas que não se restrinja à cultura. Então, fica a primeira e a última aula mais abrangentes em termos de negociações internacionais, com insights em diferentes âmbitos, e no meio do caminho, né, para rechear o sanduíche, um foco grande na dimensão intercultural. Ufa, falei um monte. Ficou claro, pessoal, qual que era o objetivo aqui dessa aula, o que afinal de contas a gente queria com isso? Vocês entenderam qual era o propósito, o que a gente está chamando de negociação, por que a gente vai focar em cultural, por que a gente não vai falar de outras coisas, blá, 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 blá? Alguma dúvida? Questão? Moção? Crise? Todo mundo com fome, né? Ninguém jantou, todo mundo louco para ir fazer uma boquinha e eu aqui querendo saber se tem dúvidas. Que sacanagem. Maravilha. O Léo falou que tá claro. Se o Léo falou, vou acreditar, hein? Vocês sabem que quem cala consente. Mas pode falar se não tiver claro. Eu sou professora, meu ofício é deixar claro. Se eu atrapalhei mais do que ajudei, aí eu tenho que me demitir. Mas não tem problema, a gente faz isso. Beleza. Enquanto vocês vão pensando se tem alguma dúvida, o Gustavo disse que tá tudo certo e pôs um risos. Eu não sei se esse risos aí foi irônico ou foi de nervoso, hein, Gustavo? Acho que você tá com fome. Tá querendo se livrar de mim e ir lá fazer uma boquinha.
Ó, então, enquanto vocês veem se tem, se tem alguma dúvida, eu só tenho aqui uns recadinhos para vocês que é muito importante. A gente tem aula no sábado, que é a nossa próxima aula, né? E aí a gente tem duas possibilidades. Eu vou estabelecer um método democrático aqui entre os presentes para tomar essa decisão. A gente tem a possibilidade de fazer a nossa aula no mesmo horário de sempre, que é esse horário aqui das 19 às 20h30, né? Não tem problema nenhum. Mas como recebemos alguns pedidos, né? Sempre tem alguém com alguns pedidos, porque sábado, né, professora, tal. O pessoal perguntou se não podia ser a aula das 10 às 11h30 da manhã, ao invés de ser à noite, para liberar o pessoal durante o dia e ficar livre à noite. Da minha parte, do pessoal da Globo Atitude, funciona perfeitamente qualquer uma das duas opções. Eu já tenho minha agenda reservada para o curso e não temos nenhum problema em nenhum dos dois casos. Então, eu vou deixar aqui para os nossos gloriosos universitários, né? Temos vários aqui online ao vivo, tomarem a decisão derradeira. Lembrando que a aula vai ficar gravada, quem quiser assistir em outro horário pode, etc e tal, mas a gente precisa ter um consenso, digamos aqui, né? Para a gente poder seguir com essa comunicação e avisar todo mundo, inclusive, do que ficou definido. Então, vou pedir para todo mundo, sem exceção dos que estão presentes aqui, votarem. Quem quer às 10 da manhã, bota 10 da manhã. Quem quer 19, bota 19 no chat. E aí a gente vê como é que está a posição de vocês em relação a isso. E tomamos a nossa gloriosa decisão, que por sua vez vai valer do mesmo jeito para o outro sábado, tá? O que quer que a gente decida vale para os dois sábados. Afinal, são 2 sábados em que a gente tem essa circunstância. Tem a Bianca, Ana, Léo, José, tá? Deixa eu ver quantos a gente já teve aqui. Peraí, que agora vocês mandaram muitas mensagens, minha tela subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que falta alguém votar ainda. Aí, votou. Espera lá, então. Vocês nem para votarem por consenso, né? Vão me deixar com essa função de contar. Peraí, deixa eu contar agora. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, nós temos 5 para as 19 e 1, 2, 3, 4 para as 10. Então, vou assumir que vamos manter o nosso horário original, das 19 às 20h30. E quem eventualmente não puder, né, ou não quiser estar conosco das 19 às 20h30, não tem problema nenhum, pode assistir em outro horário gravado depois e pode mandar pergunta e pode participar sem nenhum problema. Mas aí fica então definido que tanto sábado agora quanto no próximo sábado, mesmo horário, 19 às 20h30, para os que quiserem passar um sabadão. Pô, vou até liberar, já que todo mundo aqui é grandinho, pode até trazer o vinho, a gente faz o brinde aqui no sábado à noite e fala sobre cultura e negociação. Combinado? Eu fico bebendo um negócio aqui, mas só para vocês saberem, é chá, viu? Chá de maçã, porque afinal de contas, essa vida de professor youtuber, né, que fica dando aula online, é infinito e a gente termina o dia sem voz e com o olho latejando de tanta tela. Então, preciso recuperar a minha voz. Ainda não cheguei ao ponto de tomar os bons drinks durante a aula, mas se vocês quiserem no sábado, a gente abre a exceção. Tudo bem, pessoal? Então, 19 horas, sabadão, e a gente continua o nosso assunto lá, já com foco bem maior no campo da cultura, que eu sei que é o que está interessando muitos de vocês aqui, tá bom? Então, boa noite para vocês, aproveitem, fiquem bem, fiquem saudáveis e qualquer dúvida é só escrever para a gente. Um beijão!